O solo é um componente fundamental do ecossistema terrestre. Ele fornece tudo o que é necessário, exceto a luz solar, para o desenvolvimento da cobertura vegetal. Mas afinal, ele é um recurso natural renovável? De certa forma sim, pois ele se forma espontaneamente ao longo do tempo e seus nutrientes ou minerais podem ser repostos naturalmente ou até mesmo pela adição de fertilizantes. Porém, a velocidade com que se forma não é capaz de compensar a degradação sofrida pela ação humana. Então, ele deve ser utilizado de forma racional, pois seu uso inadequado acarreta impactos ambientais severos e de difícil resolução. Portanto, do ponto de vista ambiental, ele é tido como um recurso natural não renovável. O solo é formado por um paciente trabalho da natureza. São necessários, em média, 400 anos para produzir 1 centímetro de solo. A ação da chuva, vento, calor, frio e de organismo desgasta partículas de rocha e as deposita em camadas. A esse conjunto de ações dá-se o nome de intemperização. O intemperismo é importantíssimo para a formação de solos, modificando a estrutura física e química de rochas, desagregando-a e decompondo-as ao longo do tempo. Apesar da intemperização ser importante, a retirada da cobertura vegetal, especialmente para atividades agropecuárias, ocasiona sua intensificação, gerando processos erosivos, que nada mais são do que o transporte de partículas do solo. Esses processos erosivos podem chegar a destruir completamente um solo, tornando-o infértil. O solo é composto por substâncias orgânicas, que é resultado da decomposição de animais e de plantas mortas, e inorgânicas, ou minerais. Existem diversos tipos de solo, cada um com suas particularidades, mas de modo geral ele é composto por 25% de água, 25% de ar, 45% de minerais e 5% de matéria orgânica. As partículas que compõem o solo têm espaços entre si, que podem ser preenchidos por água e ar. Essa propriedade do solo é chamada de porosidade, que interfere na aeração, na condução e retenção de água, bem como na ramificação de raízes. A água, ao infiltrar-se no solo, preenche esses espaços e dissolve nutrientes e sais minerais que então são absorvidos pelas raízes das plantas. Dessa forma, as plantas retiram para si tudo o que é necessário para seu desenvolvimento. A estrutura do solo interfere diretamente no desenvolvimento vegetativo. Diversos fatores podem alterar esta estruturação, devido a, por exemplo, tráfico de animais, máquinas agrícolas, dentre outros, que podem compactar o solo. Ao ser compactado, o solo tem sua porosidade comprometida, ocasionando na perda de permeabilidade e disponibilidade de água, bem como de gases, que são essenciais para reações químicas que ali ocorrem. As raízes das plantas não utilizarão então adequadamente os nutrientes disponíveis, além de ter o crescimento de novas raízes comprometido. Incapaz de infiltrar-se, a água então irá escorrer superficialmente, ocasionando processos erosivos com o tempo. O solo funciona também como um armazenador natural de água. A parcela de água que não é absorvida pelas raízes das plantas infiltra-se no solo, onde irá abastecer lençóis freáticos, aquíferos, bem como nascentes. O solo, portanto, ele regula a distribuição, escoamento e infiltração da água. Além disso, armazena nutrientes e outros elementos para as plantas, proporcionando também ação filtrante e protetora da água e do ar. Ele é vital, pois influencia diretamente todos os fatores bióticos e abióticos de um ecossistema. A erosão ocorre naturalmente na Terra pelo processo do intemperismo, envolvendo solo, rochas ou material dissolvido de um local para o outro. Apesar de ser natural, ele pode ser intensificado pela ação humana, quando este interfere em espaços naturais. Ao remover a cobertura vegetal de um determinado local ou usar o solo de maneira inadequada, pode-se expor o solo, favorecendo o intemperismo. As partículas retiradas do solo então chegam até cursos d'água, causando sua poluição, pois elas levam consigo também outros resíduos ali presentes, que acabam contaminando rios e nascentes. A erosão é responsável também por ocasionar o assoreamento de cursos d'água, que é quando os sedimentos são depositados nos leitos dos rios e acabam por elevá-lo. Esse acúmulo de sedimentos modifica a topografia de rios e compromete o volume de água que ele é capaz de transportar. Em épocas de grandes volumes de chuvas, o rio acaba transbordando, ocasionando enchentes e alagamentos. À medida que o solo é desgastado, ocorrem também perdas de sua fertilidade, pois o processo de erosão retira camadas do solo, produtos agrícolas, nutrientes e minerais, empobrecendo. O processo de perda de elementos químicos de um solo, que são vitais para sua fertilidade, pode ser definido como lixiviação. É crucial impedir e remediar processos erosivos, pois ele acarreta na perda de produtividade de um solo, ocasionando sua erosão.
a erosão tende a aumentar com o tempo, causando ainda mais degradação. Processos erosivos ocorrem em etapas. Com a perda das camadas superficiais do solo, a camada de solo diminui e as raízes das plantas atingem a zona compactada mais rapidamente. Essas plantas terão então seu desenvolvimento estagnado. Além disso, o solo perde sua capacidade de armazenar água, pois além de estar mais raso, a água escoa superficialmente. Então a vegetação sofrerá mais intensamente a falta de água nos períodos de seca. Processos erosivos não ocorrem somente em áreas sem cobertura vegetal. A falta de planejamento ou manejo adequado do uso do solo pode ocasionar problemas erosivos. Na margem ao lado, por exemplo, podemos ver uma área agrícola onde se inicia um processo erosivo chamado de erosão laminar. Caso não seja tomada nenhuma providência, a erosão se intensifica, gerando erosão em sulcos, que evoluem para ravinas e atingem então o estágio máximo de erosão, denominado de vossoroca. A recuperação dessas áreas é possível, mas é um processo trabalhoso e demorado. A melhor maneira de combater processos erosivos é evitando-os. As práticas para se realizar a conservação de um solo podem ser divididas em práticas conservacionistas e práticas vegetativas. Nas conservacionistas, por meio de modificações do sistema de cultivo, contribuem para aumentar ou manter a fertilidade do solo, além de controlar a erosão. Já as práticas vegetativas utilizam a própria vegetação para aumentar a fertilidade do solo, utilizando, por exemplo, cobertura morta, que são restos de vegetação. O aumento da cobertura vegetal visa reduzir a degradação do solo pela redução da energia de impacto da água da chuva na superfície, melhorando dessa forma a infiltração da água, ao diminuir a sua velocidade de escoamento, propiciando assim tempo hábil para sua infiltração no solo. Com essas duas práticas é possível controlar o processo erosivo, diminuindo o desgaste do solo, reduzindo a poluição de mananciais por sedimentos e resíduos agrícolas, além de se realizar a manutenção do abastecimento de água de um local. Existem diversas práticas para se conservar o solo. No entanto, é um assunto um pouco extenso e merece atenção especial. Futuramente vamos falar mais sobre isso. No próximo vídeo, vamos entender como a cobertura vegetal interfere no ecossistema onde ela está inserida.